Primeira questão. Para poder dirigir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, qual a categoria? Então, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, você já sabe que é categoria A. Então, você vai procurar qual dos itens tem a categoria A. Letra A, categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas. Massa. Você vai checar os outros. Pode ter algum mais correto. Letra B, veículo de 4 rodas, até 3.500 kg e não pode passar de 8 passageiros, excluído motorista. Dispensa o item B. Item C, categoria C. Categoria C, veículo de 4 rodas, de 3.500 kg até 6.000 kg e não pode passar de 8 passageiros, excluído motoristas. Então dispensa o item C. O item D, veículo de 4 rodas. O enunciado diz que ser de 2 ou 3 rodas. Então o item D, categoria E, veículo de 4 rodas, veículos acima de 6.000 kg e acima de 8 passageiros, excluído motorista. Então, primeira questão, o item correto, item A. Estou colocando as respostas aqui no bate-papo público também. Segunda, são requisitos que o candidato à habilitação tem que preencher. Exceto, sempre que aparecer a palavra exceto, com exceção, ele transforma o enunciado ao contrário. Como assim? São requisitos que o candidato à habilitação tem que preencher, exceto ele quer o item onde não tem requisitos que o candidato à habilitação tem que preencher. Ele quer a exceção à regra. Ele quer o que não é quesito que o candidato à habilitação tem que preencher. O item A, ser penalmente imputável, é um quesito. Para você dar entrada na autoescola para começar o processo de se habilitar, você tem que ser penalmente imputável, tem que ter no mínimo 18 anos. Só que ele quer o contrário, o que não é quesito. Então o item A está dispensado. O item B, saber ler e escrever, é um quesito. Para você dar entrada no processo de habilitação, tem que saber ler e escrever. E o que no enunciado está perguntando é a exceção, o que não é quesito. O item C, ter o segundo grau completo, pronto. O segundo grau completo não é um quesito para você tirar a habilitação, só precisa saber ler e escrever. Nós dispensamos o item A, dispensamos o item B, o item C ainda está no páreo, vamos ver o item D. Ter um documento de identidade com foto, né? Então, o item D também é um quesito. Tem que ter um documento de identidade para poder começar o processo de habilitação. Então, o único que não é um quesito é o item C, ter o segundo grau completo. Não precisa ter o segundo grau completo, só precisa saber ler e escrever. Então, o que não é quesito é o item C, segunda, item C. Até aí está tranquilo? Tá tudo tranquilo? Podemos continuar? Terceira, qual a categoria mínima que você precisa ser habilitado para conduzir veículo com mais de 8 passageiros, exceto o condutor? Ele quer saber qual a menor categoria. A menor. Para você ser habilitado para conduzir veículos com mais de 8 passageiros, exceto o condutor. O item A, categoria B. Categoria B, no quesito passageiros, até 8 passageiros, excluído o condutor. Só que ali tem dito que com mais de 8 passageiros, né? Então, dispensa o item A. O item C, também até 8 passageiros, excluído o condutor. E o enunciado da questão diz mais de 8 passageiros. Então, dispensa o item B também, dispensa o A e o B. Vamos para o item C.
Categoria E. Categoria E dirige qualquer veículo de 4 rodas. Então, com certeza, dirige com mais de 8 passageiros, exceto o condutor. O item C está correto. Só que o enunciado pede a menor categoria, a categoria mínima. Se a outra categoria ali não for menor do que a E e também consiga levar mais de 8 passageiros, a resposta vai ser a C. Mas vamos para o item D. Categoria D. Leva acima de 8 passageiros, excluído o motorista. Então, entre a D e a D é menor, a categoria é menor. Como enunciado, a questão diz que é a categoria mínima que você precisa ser habilitado para conduzir veículos com mais de 8 passageiros, exceto condutor. A resposta correta é o item D, que é a categoria D. Terceira, item D de dado. Quarta, para conduzir transporte escolar, o condutor precisa ter que idade e qual categoria? Para conduzir transporte escolar, é uma função remunerada. Todas as funções remuneradas têm que ter no mínimo 21 anos. Todas as funções remuneradas têm que ter no mínimo 21 anos. Aí ele falou aqui, para conduzir transporte escolar, o condutor precisa ter que idade? Eu já sei que é 21 anos. E qual a categoria? Transporte escolar é uma van, né? Ela leva muitas crianças, muitos adolescentes. Com certeza leva mais de 8 passageiros, excluído o motorista. A menor categoria para ser motorista de transporte escolar é a categoria D. A menor categoria para ser motorista de transporte escolar é a categoria D. Então vamos lá. O item A, menos de 20? Não, tem que ser 21. Categoria A? Não, tem que ser categoria D. A é 2 ou 3 horas. Dispensa o item A. O item B, 22 anos? 22 anos, beleza, né? Tem que ter no mínimo 21. Categoria C? Não, categoria C não. Categoria C, até 8 passageiros. E transporte escolar, mais de 8 passageiros. Tem que ser no mínimo categoria D. Aí tem C ou D? C não, D estaria correto. Mas como apareceu o C, anulou o item. Então, dispensa o item A, dispensa o item B. Item C, 18 anos? Não, tem que ser 21. No mínimo 21. Categoria B? Não, tem que ser no mínimo categoria D. Mais de 8 passageiros, excluído motorista. Item D, mais de 21? 21 em um dia, pronto, mais de 21, né? Mais de 21 anos. E categoria D? Correto, né? Foi dispensado A, B e C. Resposta, item D de dado. Quarta, item D. Até o momento tá tranquilo? Alguma pergunta ou tá de boa? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Quinta. Quinta. Após quanto tempo de cassação da CNH, o infrator poderá requerer sua habilitação? Se você teve a sua habilitação cassada, você vai ter que fazer o curso de reciclagem, vai ter que esperar 2 anos para requerer de novo, começar o processo de habilitação. Aí você começa o processo de habilitação e você vai ser obrigado a fazer os testes. Como assim? Na primeira etapa, você vai fazer exame de aptidão física e mental e o psicotécnico, são 3 testes. Na segunda etapa, você não precisa mais fazer essas aulas aqui, assistir essas aulas. Você vai direto fazer a prova. E na terceira etapa, você não precisa fazer as aulas práticas, você vai direto fazer a prova. Se você era habilitado na categoria A, você vai fazer a prova de A, né? Se era habilitado na categoria B, fazer a prova de B. Se era na C, prova de C. Se era na D, prova de D. Se era na E, prova de E. E vai voltar com a habilitação que você tinha antes. Então, após quanto tempo de cassação da CNH, o infrator poderá requerer a sua habilitação? 2 anos.
O item A, 1 ano? Não. Dispensa o item A. Item B, 2 anos? Sim, 2 anos sim. Está no páreo. C, 6 meses? Não. D, 3 anos? Também não. Então, dispensamos A, C e D. Quinta questão, resposta, item B de bola. Sexta, quando posso ter mais de uma carteira de habilitação? Carteira de habilitação é um documento oficial. Tem fotos. Você tem o registro no RENASH, né? Registro Nacional de Carteira de Habilitação, você só tem uma numeração nesse registro. Só vai sair de lá se você morrer, né? Ou ter habilitação cassada. Só sai de lá se você morrer ou ter habilitação cassada. Enquanto não, está lá seu registro. Item A. Se eu estiver habilitado em outro estado, a CNH é nacional, Carteira Nacional de Habilitação. Então, qualquer estado não tem problema. Se eu for habilitado em mais de 2 categorias, em uma só habilitação, vem lá especificando as categorias. Não tem por que ter 2 documentos de habilitação. C, nunca, pois a carteira é única e cada condutor corresponde a um único registro no RENASH. O item C está correto. Já dispensamos o A e o B. E D, se eu for categoria A e B, apenas uma habilitação especificando que a categoria é A e B. Então, dispensamos A, B e D. Resposta correta, item C. Sexta questão, item C de casa. Sétima, o condutor habilitado na categoria C poderá dirigir veículo. Aí você vai lembrar, categoria C, 4 rodas, de 3.500 kg até 6.000 e não pode passar de 8 passageiros excluído motorista. Você lembra dos quesitos da C. Então, e tenha acoplado acima de 6.000 kg, acima de 6.000 só categoria E. Vale tudo, né? Dispensa o item A. Trailer. Trailer também categoria E. Dispensa o item B. Item C. Cujo peso bruto total exceda 3.500 kg? Sim. Categoria C de 3.500 kg até 6.000. D. Veículo de 2 ou 3 rodas. Categoria A. Então dispensamos A. Dispensamos o B. Dispensamos o D. Item correto é o item C. Sétima, item C. Oitava, a habilitação obtida em outros países será reconhecida. O item A, nunca, pois só vale a obtida no país. Não, ela vai ser reconhecida caso o outro país tenha um acordo firmado, né, entre os países, uma convenção internacional assinada pelos países que dá o direito tanto eles virem aqui, quando a gente ir lá e pilotar lá no país deles, eles pilotarem no nosso país aqui. Então o item A está errado. O item B, quando os dois países tiverem acordos e convenções firmadas, o item B está correto. O item C, se você tiver mais de 21 anos, não especificou idade, lá, né? Então dispensamos o A e o C. E o item D, se você estiver residindo por lá há mais de 2 anos, no caso, você tem direito de dirigir lá por 6 meses, né? Depois de 6 meses, você tem que requerer habilitação no país. Então, o item correto é quando os dois países tiverem acordos e convenções firmadas. Oitava, item B de bola. Nona, quais as categorias o cidadão pode obter na primeira habilitação? Quando você vai na autoescola para retirar, para dar entrada, né, no processo de tirar a primeira habilitação, você pode dar entrada só na A,
só na B ou na A e B concomitantemente, né? Vamos ver, o item A, somente A, está correto. Somente A está correto. O item B, somente AB, está correto também. O item C, A, beleza. B, beleza. C, não. C, você vai ter que ter no mínimo um ano de B. D, 2 anos de B. Ou um ano de B ou um ano de C. Tem que passar pela C e a D. Então, até agora o A e o B estão corretos e dispensamos o item C. Vamos para o item D. Só A, beleza. Só AB, beleza também. Ou A e B concomitantemente, beleza. Então, ó, temos 3 itens corretos, A, B e D. Só que as questões do Detran, as provas do Detran, uma regra do Detran é que você tem que acertar o item mais correto, o item mais completo. Então, o item mais completo aqui é o item D. Ele tem o A, a resposta do item A, e tem a resposta do item B, e ainda tem um complemento, que é A e B juntos. Então, no Detran, você tem que sempre acertar o item mais correto. O item A está correto, o item B também, mas tem um item que é mais correto que eles dois. Então, prova do Detran, você sempre tem que acertar o item mais correto. Nona questão, item D de dado. Décima. Quando habilitado na categoria A, o condutor poderá conduzir, aí você vai pensar, categoria A, veículos de 2 ou 3 rodas. Item A, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas? Correto. Item B, caminhões. Caminhões é 4 rodas. Item C, reboque e semi-reboque com peso bruto total superior a 6.000 quilos. Para uma moto que arraste mais de 6.000 quilos, viu, meu irmão? Tem que ser uma moto assim mesmo, assim, muito louca. Acho que não tem condições, não. D, veículo motorizado suportando até 8 passageiros. Na motocicleta não dá para levar. Pelo menos é o que diz o código, né? O pessoal até que dá um jeito, mas no código, né? Não pode, né? Não é permitido. Então, décima, item A de avião. Décima primeira, são fases do processo de habilitação, exceto, apareceu de novo a palavra exceto. O enunciado pede, são fases do processo de habilitação. Quando ele coloca a palavra exceto, ele quer o que não é fase do processo de habilitação. Ele quer o item que não tem fase do processo de habilitação. O item A, exame físico e psicológico, é a primeira fase. Ele quer o que não tem fase, então dispensa o item A. O item B, saber ler e escrever, não é uma fase, é um quesito para poder dar entrada no processo de habilitação, é um quesito. E o enunciado pede o que não é fase do processo de habilitação, então o item B está no páreo. O A já foi dispensado. O item C, curso teórico de formação de condutores, faz parte da segunda fase, segunda etapa. Então, ele quer o que não faz, que não é fase do processo, e o item C é a segunda fase. Então, dispensamos o A e dispensamos o C. O item D, curso e exame prático de direção veicular, terceira fase. Ele quer o que não é fase. Então, o único que não é fase, sim, é um quesito, é saber ler e escrever. Essa é uma primeira, item B de bola. Décima segunda, o condutor de veículo habilitado na categoria D poderá dirigir trailer, categoria E. Dispensa o item A. B, veículo com peso articulado acima de 6.000 quilos, acima de 6.000 quilos, categoria E. Dispensa o item B. C, motocicleta, categoria A. Dispensa o item C. Já dispensamos A, B e C. O item D, veículo motorizado para transporte de passageiro que tenha mais de 8 lugares, exceto o condutor. Categoria D é a menor categoria que leva mais de 8 lugares, exceto o condutor. Então, 12ª, item D de dado.
13ª, o condutor habilitado para a categoria B só poderá dirigir. O item A, ônibus, mais de 8 passageiros, excluído motorista. Categoria B, até 3.500 quilos e até 8 passageiros, excluído motorista. Então, o A está dispensado. B, caminhão pesa mais de 3.500 quilos. Então, B está dispensado. C, veículo de até 3.500 quilos, está beleza. Lotação que não exceda 8 passageiros sem contar com o condutor também está beleza. O item C está correto. O item D, motocicleta, categoria A. Então, 13ª, item C de casa. Décima quarta, a prestação de exames para obtenção da CNH só poderá ser requerida pelo candidato que seja alfabetizado e tenha completado no mínimo 18 anos. Para dar entrada no processo de tirar a habilitação, no mínimo 18 anos. E tem A, 18 anos, B, 16 não, C, 17 não. Só que ele pergunta aqui, completado no mínimo, né? Não é no mínimo 21, sim no mínimo 18. Então, 14ª, item A de avião. 15ª, a validade da permissão para dirigir, a PPD, né? A validade da PPD é de 1 ano ou 12 meses. O item A, 6 meses? Não. B, 2 anos? Também não. C, 1 ano? 1 ano está correto. D, 3 meses? Também não. Então, 15ª, item C de casa. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.